Bom dia. Guten Morgen, né? Então, a proposta aqui é falar um pouquinho como que a gente tem trabalhado essa questão dos ODS lá no Brasil, especificamente em Santa Catarina. Mas, inicialmente, já quero agradecer a todos os envolvidos aqui nesse evento, né, pela oportunidade de a gente estar podendo mostrar um pouquinho do nosso trabalho também. Agradecer em especial a Ana, a Birgit, né, o Cristiano aí, que a gente teve essa conversa no Brasil lá em fevereiro, e pediram para eu estar aqui representando, na verdade, um movimento que acontece lá no Brasil e apresentando um pouquinho desse nosso trabalho. E fico muito feliz, né, com a fala também do professor anteriormente, e penso assim, não tem mais como a gente fugir desse tema da sustentabilidade. A sustentabilidade, ela está aí no nosso dia a dia. O que a gente faz enquanto pessoa física vai impactar, o que a gente faz enquanto empresa vai impactar, enquanto organização, né? A gente tem que começar realmente a pensar nisso. E quando a gente está falando da agenda, dessa agenda 2030, né, 2030, que são as metas foram definidas, 2030 está ali, quando a gente piscar, né, já é amanhã, e elas foram definidas em 2015, né, valendo a partir de 2016, mas já se passaram 3 anos e muito pouca coisa acabou sendo feita também. Então, só para colocar para vocês, eu tenho, né, trabalho numa cooperativa de trabalho médico lá no Brasil, e a gente tem uma política de sustentabilidade e está envolvida com essa questão da agenda, né, da agenda dos ODS. Dentro do a gente tem um movimento, né, lá no Brasil que se chama Movimento Nacional ODS, do qual eu faço parte hoje de uma coordenação de mobilização, né, então eu brinquei com o pessoal, falei, estou fazendo bem meu papel porque eu estou indo mobilizar até lá na Alemanha também, e trabalho, então assim, eu estou envolvida desde 2009 com esse movimento lá no Brasil, e trabalhando nesse tema. Antigamente a gente trabalhava com a agenda que eram os ODMs, que eram o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, e que essa agenda passou em 2015 a se chamar Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Então, esse é o nosso movimento, né? O Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Ele acontece em outros estados do Brasil também, mas quero dizer que lá em Santa Catarina ele acaba sendo uma referência no modelo de governança que a gente desenvolve. Quem somos, então? Somos um movimento voluntário, tá? Formado por pessoas, organizações, apartidário, ecumênico e plural, e a gente tem como visão ali assim, facilitar a incorporação dos ODS no dia a dia das pessoas e nas práticas das organizações. Entendendo que a gente tem que entender sobre o ODS, tem que influenciar as pessoas, influenciar as organizações, porque não adianta a gente ter um debate só no nível do estratégico, né? As pessoas têm que entender sobre esse tema também. A estrutura do nosso movimento lá em Santa Catarina é esse, então, formado por uma coordenação estadual, do qual hoje eu faço parte. A gente trabalha com comitês locais em função do nosso estado, do nosso Brasil, né, também ser muito grande. A gente não tem como estar atendendo toda a nossa região do Brasil, então a gente tem hoje 7 comitês locais, um conselho fiscal, porque a gente recebe recursos, né, então a gente tem que ter essa transparência, né, desses recursos que são repassados. E a gente tem uma Assembleia Geral que a gente realiza uma vez ao ano para prestar conta para os nossos signatários em relação a toda a nossa atuação e todos os nossos recursos recebidos. Só esqueci de comentar aqui, como somos um movimento, não temos personalidade jurídica, né? A gente realmente se envolve enquanto organizações e pessoas. Para isso, a gente tem uma instituição que a gente chama de instituição âncora, que é o ICOM em Florianópolis, que ele empresta a personalidade jurídica dele, na verdade, para que a gente possa fazer essa captação de recursos para que o movimento realize suas ações. E esses aqui são os nossos apoiadores oficiais, são empresas lá de Santa Catarina que entram como patrocinadores. A gente colocou como sendo patrocinadores, ele escolhe um ODS e ele faz um aporte de recurso para desenvolver essas ações lá no estado. Então, essa é a nossa coordenação estadual, né? Então, a nossa coordenação estadual ela é formada por uma coordenação geral e sempre tem um adjunto, coordenação de mobilização e um adjunto, né? Eu estou aqui.
único homem que participa. A gente tem esse nosso movimento, ele é muito mais de mulheres, infelizmente. A coordenação de comunicação, temos uma coordenação específica de captação de recursos, né, porque a gente precisa captar esses recursos para a gente poder ir cada vez mais longe no nosso estado, falar sobre a ODS para as pessoas e organizações. E a gente tem, então, um conselho fiscal, que vai fazer toda essa gestão dos recursos que a gente está recebendo também, para a gente prestar conta para todos os nossos apoiadores oficiais e os nossos signatários. Onde estamos? Então, esse aqui é o nosso estado de Santa Catarina, né? A gente sempre coloca assim, infelizmente a gente está muito litoralizado ainda, né? Muito perto da região do litoral, que acaba tendo uma renda um pouquinho maior, né? A gente tem uma região que tem uns índices de desenvolvimento menores, que é a região mais centralizada do estado, e a gente ainda precisa avançar para esses locais. Estamos aí em Santa Catarina com 375 signatários, então, entre pessoas e organizações que assinaram esse termo, né, se comprometendo com o movimento. Então, eles assinam um termo se comprometendo com o movimento, e o movimento trabalha com os ODS. Desenvolvemos aí 7 comitês locais para facilitar essa nossa distribuição de tarefas aí dentro do estado. Então, essas são as cidades onde a gente tem os nossos comitês: Blumenau, Brusque, Chapecó, Criciúma, a Grande Florianópolis, que é a capital do estado, Itajaí e Joinville. E esses 375 signatários, eles estão aí divididos em 38 municípios do nosso estado. E aí tive uma grata, né, surpresa também, assim, mas assim, uma felicidade de saber que a gente já teve aí o município de Pomerode agora também assinando como signatário do movimento. Tivemos Brusque, né, que a prefeitura de Brusque e a Fundema também assinaram hoje, na semana passada, como signatários do movimento. A gente só não tinha atualizado aqui na apresentação. Então, quando você assina como signatário, você pode ser pessoa física, ou uma empresa, ou uma organização da sociedade civil, ou uma organização de classe aqui, instituições de ensino, então escolas e universidades, ou o poder público. E a gente colocou, não existia, né, a gente definiu há pouco tempo essa questão de classificação como pessoa física, porque eu, enquanto pessoa física, também posso influenciar os outros para essas questões dos ODS. E as pessoas que eu quero fazer parte desse movimento, mas como eu posso fazer parte, né, se eu não sou representante de nenhuma organização? Então a gente criou essa categoria de pessoa física. E a nossa causa é essa, né? Eu não vou meter muito aqui, né? O professor comentou um pouquinho ainda pouco sobre esses ODS, mas esses ODS, eles são uma agenda que englobam, de fato, todas as nossas ações enquanto empresas, enquanto organizações, enquanto ONGs, enquanto educação, né? Tudo que a gente faz acaba tendo impacto. Ele fez uma comparação ainda há pouco entre o social, o ambiental e o econômico, mas quando a gente tem um impacto social, impossível que ele não vai ter um impacto ambiental e econômico também. Então, a gente sempre gosta de usar muito a questão da interconexão, né? Então, um ODS sempre vai ter impacto em outro, eles não estão desconexos nesse momento aqui. E parabenizo que, na verdade, essa própria conferência já tem trabalhado com o ODS 17, né? A gente já está fazendo o ODS 17 aqui nessa questão das parcerias. Como é que a gente faz para que as pessoas e organizações sejam signatários do movimento? Então, elas acessam o nosso site, né, que é sc.movimentoods.org, e ela vai optar por ser ou uma signatária como pessoa física ou uma signatária como pessoa jurídica. Essa signatária, ela vai assinar esse termo, né, onde vai estar constando ali alguns compromissos e alguns benefícios. Então, ele está se comprometendo a fazer todos aqueles compromissos que a gente tem colocado. Não trago aqui os compromissos porque a gente definiu eles muito de acordo com a nossa realidade, né? Cada realidade, cada estado acaba definindo os seus compromissos. A gente definiu o que a gente precisaria lá no estado de Santa Catarina, em especial com os nossos signatários. Ele sendo signatário, então ele vai receber esse selinho ODS,
né, onde ele vai poder usar com toda a sua parte de comunicação visual, e ele é renovado anualmente, né? Então a gente tem, inclusive aqui a gente tem, são 6 compromissos que ele tem assinado lá no termo de adesão ao ser signatário, e no final do ano, se ele cumpriu os 6 compromissos, ele vai receber 6 estrelinhas. Se ele não cumpriu os 6, ele vai receber de acordo com o cumprimento de compromissos que ele realizou durante aquele ano. Algumas iniciativas, então, do nosso comitê estadual. A gente tem um grupo chamado ODS Think Tank, que é um grupo estratégico onde a gente chama os nossos apoiadores oficiais para que eles venham com a gente, e também chamamos alguns especialistas para pensar e influenciar políticas públicas em relação ao ODS lá no estado de Santa Catarina, né, porque a gente não pode, a gente tem que estar trazendo sempre o poder público junto com essa questão da iniciativa dos ODS. A gente tem o ODS na Prática, que é uma ação articulada. A gente sempre definiu que no mês de maio e no mês de setembro, os nossos comitês locais, eles façam alguma ação para que a gente possa aparecer, de fato, para a comunidade, né, sobre essa questão dos ODS, mostrando um pouquinho do trabalho que as signatárias vêm desenvolvendo. A gente tem também o Prêmio ODS Santa Catarina, que a gente lançou nesse ano, em parceria com o Fórum Brasil ODS. Eles aconteceram, né, no dia 28 e 29 de junho agora de 2019, onde a gente tinha, o nosso propósito aqui é reconhecer e divulgar as ações que são de fato mais impactantes dos nossos signatários lá no estado. E a gente teve mais de 150 projetos que foram encaminhados, né, para o Prêmio ODS Santa Catarina, e eles foram divididos dentro daquelas categorias de signatários que eu passei anteriormente. E o Fórum ODS Brasil, onde a gente buscou estimular o debate e o intercâmbio do conhecimento sobre os ODS. Aqui a gente teve mais de 500 participantes desse evento que aconteceu agora em junho, que vieram, né, do Brasil todo participar. A gente teve aí representantes da ONU no Brasil, falando um pouquinho de como que está essa questão dos ODS lá no nosso país. A gente teve representantes do Pacto Global, que veio trazer como que as empresas também vêm pensando e como que o próprio Pacto Global vem desenvolvendo essa estratégia junto às organizações brasileiras. Aqui mostrando um pouquinho, então, que a gente, através da captação de recursos, a gente conseguiu desenvolver alguns materiais para que a gente pudesse estar encaminhando aos nossos signatários, em especial os que trabalham com crianças, né, para falar sobre o ODS com crianças numa linguagem que, de fato, elas pudessem estar entendendo. Então, foi desenvolvido por crianças para crianças. E aqui um pouquinho da nossa Assembleia Geral. Então, a gente tem estruturado cada vez mais o nosso movimento, né? A gente vem, é um processo de aprendizagem e de construção ano a ano. Então, a gente não tinha antes nenhum estatuto, a gente criou um estatuto, criou um regimento do movimento, a gente criou um edital para que a gente pudesse aí fazer, ter a nossa instituição âncora de fato legalizada, né? Então, participaram algumas organizações e a gente escolheu aquela que estava mais apta para ser a nossa instituição âncora. E aqui, então, a nossa Assembleia em 2017, em 2018 e agora em 2019, onde a gente teve o nosso maior público também presente. E aqui a gente faz toda a nossa prestação de contas, eleição da nova coordenação, que ela acontece a cada 2 anos. E nos municípios, então, só passando rapidamente como que acontece, né? Então a gente tem o Movimento Nacional ODS Santa Catarina, e aí sempre em todas as logos vai aparecer a logo dos comitês. Então no Comitê Brusque, todos os comitês locais, eles também possuem 3 coordenações, que seria a coordenação geral, a de mobilização e a de comunicação. Então essa é a nossa turminha lá de Brusque que participa. Em Brusque, hoje, somos 33 signatários, divididos aqui entre empresas, instituições educacionais, organizações não governamentais, organizações de classe, pessoas e poder público. Então, aqui a gente, na verdade, já está atualizado com 2 poder público hoje participando do nosso movimento em Brusque, sendo que a gente passou para 35. E algumas iniciativas do nosso comitê local. Então,
como propósito, enquanto comitê local, é a gente influenciar e a gente falar sobre o ODS com os nossos signatários, a gente tem desenvolvido aí diversas atividades, como o World Café, a gente tem ido nos núcleos setoriais da nossa associação empresarial falar com as nossas empresas, com os nossos... aqui a gente está falando, né, que aqui é uma fotinho do núcleo de escolas. Então, assim, para falar também como que a gente consegue falar sobre o ODS lá na escola, nas organizações, e tentar que eles venham ser signatários do movimento e que eles passam a entender sobre isso e coloquem isso na sua estratégia e no seu dia a dia também. Então, momento de troca de experiência sobre projetos que são realizados, porque a ideia do movimento é essa, assim, eu faço alguma coisa, você faz alguma coisa, e o que a gente pode fazer em conjunto, qual é essa troca que pode haver? Então, a ideia do movimento é justamente essa questão de criação de parcerias. Aqui a gente na conferência, na Assembleia agora de 2019, onde a gente recebeu o certificado, né, dos signatários que estiveram presentes lá de Brusque. Aqui também a gente tem um momento, né, onde a gente foi falar com um grupo de escoteiros lá no Brasil. O movimento escoteiro, ele tem a diretriz nacional de trabalhar com os ODS em todos os grupos. Então eles chamaram a gente para estar indo lá no movimento escoteiro falar com as crianças sobre o ODS. A gente sempre busca dentro da universidade, quando existem eventos relacionados a algum tema sobre inovação tecnológica, sobre água, sobre qualquer outra coisa, que eles nos dêem um espaço para a gente ir lá 10, 15 minutos, falar sobre o tema da sustentabilidade, falar sobre o movimento, e para que eles percebam que hoje existe uma agenda mundial que está falando sobre esse tema ali também, que a gente tem visto aí que, infelizmente, muita gente não conhece sobre o ODS. E acho que é isto aqui. Bem, gente, é isso. Passei rapidamente, né? Depois a gente fica disponível se alguém tiver alguma dúvida, alguma troca de experiência que queira fazer. Muito obrigada.